Sejam bem-vindos ao Rosa Podada, um projeto que nasceu com o propósito de podcast e vai muito além disso. Por quê? Nós sabemos que precisamos mostrar a todas vocês que existe sim um passo de fé, superação e propósito. Nós acreditamos que toda rosa podada, ela volta a florescer ainda mais linda e muito mais forte. Porque a poda não é um fim, é o cuidado de Deus para o reflorescer. Eu sou a Aurinea Franco e eu tive o câncer de mama em 2024. Passei por todo um processo difícil, mas confiante no Deus que cuida de todos nós. E isso é uma forma de você também enxergar-se, certo? É saber que você também tem um Deus que providencia tudo. Nós não podemos dar voz à dor e muito menos poder de instrução de vida a uma doença, e sim ao Criador que tudo fez. Você passa por uma poda, nós passamos, eu também passei, perdi cabelo, perdi sobrancelha, não perdi os seios, mas muitas mulheres perdem os seios, e assim você se vê podada. E isso significa que você vai renascer, que você vai reflorescer e também se identificar com a identidade que você é. Só é um processo de você crescer e florescer e incentivar as outras a estarem na mesma linhagem de pensamento e força. Aqui estamos nós com esse objetivo. A missão do nosso projeto, ela visa trazer acolhimento, trazer empatia, cuidado, amor, mostrar também que existe uma infinidade de oportunidades além do diagnóstico, que o tratamento ele não é fácil, mas é possível passar por ele com resiliência, com fé e com otimismo. E nós estamos aqui hoje trazendo isso para cada uma de vocês. Quando pensamos em rosas podadas, falamos de algo profundo, de sentimento, de mentalidade firme, sã, saudável. Nós podemos passar essa jornada desse jeito, enfrentando tudo que vier, mas posicionadas na fé de que Deus vai nos fazer passar sobre essa jornada. Nós estamos aqui encurtando o caminho para você, que é possível. Sou uma vitoriosa e por isso estou aqui, para que você também se sinta do mesmo jeito que nós estamos nos sentindo hoje. Nós queremos que cada mulher que participe do Rosas Podadas, ela consiga se ver com mais amor, com mais acolhimento. Nós criamos esse projeto no intuito de trazer histórias de mulheres que passaram ou que estão passando pelo câncer, que essas mulheres elas possam externar os seus sentimentos, as suas vitórias, as suas conquistas, os seus medos também, que tudo isso fazem parte do tratamento. Então, esse espaço que nós criamos é um espaço principalmente de ouvir e de acolher. Eu acho que esse espaço é muito importante para a gente enquanto paciente oncológico. Então, a gente está aqui para servir também como essa rede de apoio e de acolhimento para outras mulheres. Lá atrás, quando eu recebi o meu diagnóstico, eu não tinha tanto essa rede de apoio que hoje, como está sendo construído hoje. Então, é de extrema importância que tenha esses espaços, que tenha esses acolhimentos. O acolhimento familiar também é sensacional. Foi o que eu obtive na minha jornada com toda a minha parentela, toda a família, em especial o meu marido, que esteve do meu lado me dando força. E que a gente sabe, né? Metade, 75% dos homens abandonam suas esposas no momento desse. Só 3% das mulheres é que fazem o mesmo. Então, isso a gente pode avaliar para você que esteja passando por além das situações do câncer de mama, tem as situações emocionais com seus parceiros ou filhos, não sei como é a tua história, mas aqui é diferente. A gente vai mostrar que existe sim um caminho da superação. Com certeza. E essa rede de apoio, Aurineia, faz toda a diferença, né? Quantas pessoas não têm esse acolhimento na família, nos seus ciclos de amizades? Então, quando a paciente, a pessoa que está passando por esse processo de tratamento, ela consegue
ter acesso a essa rede de apoio, como projeto, como podcast mesmo, para trazer a sua história real, para ser ouvida, para ser externada também para outras mulheres. Então, isso acaba trazendo uma força muito gigantesca e faz com que essa mulher realmente ela consiga se enxergar com outros olhos, com outra força, ela consegue se olhar com um olhar mais carinhoso e entender que a história dela pode servir de grande ferramenta para outras mulheres conseguirem também a vitória. Então, faz muita diferença toda essa rede de apoio, né? Faz toda a diferença. E foi muito bom ter te encontrado nessa jornada e nos lindo. tornarmos amigas. E hoje a gente está aqui juntas. E hoje a gente está junto aqui para cada dia mais isso florescer, como essas rosas que estão aqui. Amanhã vão surgir, mais somando com a gente, principalmente se inscrevendo agora no nosso canal, Sim. Apoiando para que a gente cresça e você também faça parte desse florescer que é lindo, é sensacional e nos traz brilho, vigor, trabalha a nossa autoestima. E assim a gente quer que vocês não vejam somente as situações de difícil que ocorre, que a gente sabe que a gente passou. Muito. Quimioterapia não é fácil e os efeitos colaterais também não. Mas o que a gente não pode deixar que vocês percam, sonhos, projetos e autoestima. Jamais. Porque eu providenciei recursos que me tornaram cada vez mais bonita. Eu quase não aparentei cara de doente. Graças a Deus. Eu elevei muito a minha autoestima, cuidei muito da minha imagem pessoal. O momento que eu me vi careca, logo no início, foi muito difícil, porque eu não conseguia me reconhecer, mas é uma fase. E toda fase, ela tem o seu tempo de duração e passa. Então, quando eu consegui me aceitar careca, eu simplesmente fiquei apaixonada por mim mesma. Então, eu ousava de acessórios, de maquiagem, saía pelas ruas careca mesmo. Então, muita gente ficava sem saber se realmente eu estava careca porque eu estava em algum tipo de tratamento ou por opção mesmo, né? Então, eu acho que isso a gente deixa muito externar. Quando você está bem com você mesma, você consegue externar isso para as demais pessoas. Então, isso faz também muita diferença, né? Elevar a autoestima no decorrer do tratamento faz com que também o tratamento, digamos que ele não fique tão pesado assim, porque a gente sabe que todo o processo de tratamento, todas as fases, elas são difíceis e cada pessoa vai reagir de uma forma, cada pessoa vai ter um comportamento, cada pessoa vai ter uma reação. Então, aquilo que foi, digamos que não foi tão difícil para mim, talvez para outra pessoa seja totalmente diferente, mas o que eu tenho para te dizer, Rosa Podada, que nós estamos aqui para servir também como a sua rede de apoio, para servir também como a sua inspiração de força, de fé e de otimismo. É nos detalhes simples que a gente vai se identificando. Eu, quando me vi perdendo os cabelos, eu já sabia da informação que iria cair, então eu deixei curtindo o meu cabelo, cortei mais curto e providenciei uma peruquinha muito parecida, para que eu não tivesse com aquela cara de quem estava passando por um processo de câncer. Não para me esconder, não. Era questão minha mesmo, de me ver mais bonita e fiz o que fiz. Logo, logo vocês vão ver fotos futuramente. Mas o que eu digo a você é não dar voz à dor e nem deixar que a doença te dê instruções para a vida. Quem dá é o que existe dentro de nós. É o poder do Pai que nos criou. Então, ele fala conosco de alguma forma e nós precisamos estar sensíveis à voz que nos orienta a superar. Afinal de contas, né, as emoções atrapalham bastante e se a gente der margem a ela, leva de um abismo para outro abismo. Então, a gente tem que se posicionar e se perguntar quem eu sou no meio dessa jornada. Foi o que eu me perguntei. Peraí, tem algo em mim aqui que dá para resolver. Então, eu providenciei tudo o que foi possível. É fazer esse trabalho mesmo diariamente. Olhar ali, para o né? espelho e dizer, você tá linda hoje. Tem dias que a gente não vai se achar bonita, tem dias que a gente não vai se reconhecer. E tudo isso faz parte mesmo do processo, né? Tinha dias que eu me olhava, quando eu acordava, me via careca, pálida,
com as bochechas inchadas por conta da medicação. E aí eu ficava assim, me olhando, não conseguia me reconhecer. Depois de um banho, retocava ali a sobrancelha, passava um batonzinho, colocava um brinco, eu já conseguia, sabe, ter um outro ânimo, já conseguia me ver com outros olhos. Mas isso aconteceu sendo mesmo um trabalho ali diário mesmo. Todos os dias eu ia e praticava alguma coisa, uma roupa, um acessório. Eu, particularmente, eu não consegui usar por muito tempo peruca. Eu acho que eu usei peruca umas 5 vezes. Aí o que aconteceu? Eu usei uma peruquinha curtinha, cabelo humano. Minha cabeça transpirava muito e eu sentia também muitas dores de cabeça. Então eu ficava muito incomodada com aquilo. Turbante, lenço, eu usei muito pouco. Então chegou um dia que eu fazendo parte de um grupo, né, que é rede de apoio, e eu coloquei no grupo que eu queria doar aquela peruca para alguém que estivesse iniciando o tratamento, já tivesse careca. E aí veio uma pessoa no meu privado e falou que ela queria a peruca. E a gente se encontrou no hospital onde eu fazia o tratamento e eu entreguei essa peruca para ela. E hoje nós somos amigas, que é a Irã. Ela ficou super feliz e me abraçava e me beijava e, sabe, uma alegria assim tão grande. Uma conexão gostosa. E eu vi naquele momento ali como um pequeno gesto, que muitas das vezes pra gente é pequeno, pra pessoa que tá recebendo é um gesto grandioso. Então, pra ela fez total diferença naquele momento, a peruca, ela se reconhecer, se reconectar com ela mesma, né? Ela ainda usou por um bom tempo e depois ela ficou trocando de perucas e depois das perucas ela começou a aparecer careca, coisa que não acontecia, que ela não conseguia. E ela falou uma vez pra mim que ela começou a aparecer careca porque ela me via careca e via como eu era ousada e tudo mais, e ela começou a se permitir. Então, assim, por isso que eu tô te falando, Auriné, que é um trabalho diário mesmo. Diário. Tem dias que você vai querer se ver careca, tem dias que você vai querer se ver de peruca, tem dias que você não vai querer se ver careca de jeito nenhum, e tá tudo bem. Cada uma tem o seu processo, cada uma tem o seu tempo, e dentro do tratamento oncológico, essas questões não é regra. Não é regra. E nunca vai ser regra. A regra é fique, ou seja, da forma como você se sente melhor. É o que está te fazendo bem que importa. Se é careca, se é com lenço, se é com peruca, é o que vale, né? Eu costumava muito fazer, para trazer sorriso em minha dor, me esconder nos lugares da casa para espantar minha irmã. Assim, do nada, ela me via careca. Menina, tu não tem o que fazer? Porque aquilo ali trazia alegria e Sim. o espanto dela me fazia. Eu sempre tive essa mania de espantar em momentos bem que ela não estivesse esperando. E eu, com a característica que estava, não muito me sentindo bem com a careca, eu fazia questão de espantar ela, né? E aí era um processo de alegria, um momentozinho, mas tinha dia que realmente eu não levantava da cama. A comida eu não queria saber, mas me esforçava, nunca fiquei sem comer. Mas é muito difícil, né? Difícil demais. Difícil, mas é uma jornada tão gratificante que a gente olha para trás. E ver tudo que a gente passou. Tudo que passou é maravilhoso. E a forma como a gente se encontra hoje, Exatamente. a gente vê todo o processo que a gente trilhou, né? E se vê forte hoje, dando força para outras mulheres. Isso é muito gratificante, é coisa de Deus mesmo. Foi o que eu senti quando eu te conheci naquele projeto que a gente coisa tá de na Deus. Alquimia. Sim. E aí, quando eu olhei aquele mulherão magra, de meu Deus, toda a situação deixar a mulher desse jeito aqui, eu tô dentro. Porque eu quero ficar desse jeito aqui, não quero ficar inchada, não quero ficar... E passei. É a inspiração, né? É a inspiração, porque eu queria. E olha que eu tava 2 dias depois da cirurgia. Tava Tava operada. toda enfaixada. Sim. Mas fui, porque eu queria sentir essa presença de vocês, essa autoestima, essa batalha assim vencida. Eu digo, eu quero estar dentro. E porque fez total diferença, né? Muita diferença. É uma força, né? Que Demais. a gente acaba além daquela que a gente busca, né? em casa, mas Isso. a gente vai e se junta e vê a tremenda conexão maravilhosa que temos uma com as outras. E isso é muito válido, muito forte mesmo. Quando eu recebi o meu diagnóstico, lá em 2022, eu não tinha tantas referências assim de mulheres que estavam passando pelo câncer. Então eu fui buscando na internet, no Instagram, e aí eu me deparei com 2 perfis e fiquei acompanhando ali pelos bastidores, né, essas histórias pelo Instagram. E tudo que eu via de postagem, eu pegava
aquela parte para mim. Eu via a pessoa passando pela quimioterapia. Fazia um funil, né? Trazia o melhor para ti. Ficava extraindo tudo assim de bom. E eu ficava observando. Se a pessoa passou, eu vou passar. Se a pessoa conseguir, eu vou conseguir. Se a pessoa tá na praia careca, eu também vou conseguir. Eu não vou ficar deitada, eu não vou ficar aqui me sentindo realmente como se eu tivesse doente. Não, eu vou reagir. Eu vou vencer, eu vou conseguir também. Eu fazia isso na academia também. Pois é, então ver aqueles perfis ali do Instagram trouxe uma força muito grande para mim. E Deus é tão maravilhoso que no decorrer do meu tratamento, essas conexões elas foram se entrelaçando. Eu fui conhecendo essas mulheres, essas histórias de perto, fui conhecendo pessoalmente. Hoje eu sou amiga de várias delas, faço parte também de um outro projeto com elas. Então, a gente observa como Deus trabalha muito perfeitamente quando Ele tem propósito na vida das pessoas. E o que Ele está tendo hoje com a gente, Aurinéia, é propósito. Ele permitiu que a gente passasse pelo que a gente passou, porque o propósito está aqui. É justamente esse, é de cuidar, de elevar a autoestima de outras mulheres, de servir como rede de apoio, de servir também como inspiração para essas outras mulheres, né? Então, nada na nossa vida é em vão, nada acontece à toa. Que significa que nós não somos movidas por emoções, mas sim de propósito. Sim. E o propósito Rosas Podadas é justamente isso. Faça parte desse projeto. Se quiser, nos apoie, entre em contato conosco, primeiramente se inscrevendo, dando joinha, porque você, a que mais tiver o contato com a gente, vai ser a próxima a ser chamada para vir aqui. Compartilhando com os amigos, com a família, né? Entrando nas nossas redes sociais, comentando, compartilhando os nossos materiais aí. Hoje está sendo o nosso nossa primeira gravação, nosso primeiro episódio, de muitos outros que ainda vão vir. E com certeza você que está aí em casa vai poder fazer parte também dessa caminhada junto com a gente, podendo trazer também a sua história para ser compartilhada aí para outras mulheres. Deixa uma mensagem de positividade que vem sempre na tua cabeça quando passa por alguma situação difícil. Você sempre... Eu tenho uma frase que as pessoas podem até achar que essa frase todo mundo fala, essa frase ela é clichê, mas é algo que me representou e eu acho que representa muitas de nós no decorrer dessa caminhada. O deserto, ele não é moradia, ele é somente lugar de passagem. Então, ainda que você esteja passando por uma fase difícil, de dor, de angústia, de medo, você pode ter certeza, essa fase ela vai passar. E aí você vai voltar a florescer, você vai voltar a viver, você vai voltar a ter sonhos, a planejar a sua vida, assim como nós fizemos e continuamos fazendo. Como esse projeto hoje, né, Aurinéia? E a minha frase é: Deus não nos deu espírito de covardia. Está lá em 2 Timóteo 1:7. Não esqueça disso. Nós nascemos para ser vitoriosas. É isso mesmo. É rosa podada? É rosas podadas. Gilene, conta pra gente aqui como é que foi a notícia quando chegou para ti. O que estava te ocorrendo antes e que te levou a procurar o que encontrou? Eu comecei a sentir um nódulo na mama direita. E esse nódulo, ele era bem superficial mesmo, né? Eu tocava, eu sentia mesmo ele bem próximo ao mamilo. E aí, como eu tenho as mamas bem densas, eu tocando, quando eu sentia aquele nódulo, eu achava que era porque eu estava próximo do período menstrual e tudo mais. E aí, eu senti por alguns dias. E eu esperei, assim, mais ou menos uns 4 dias. Voltei a me tocar novamente e ele permanecia do mesmo jeitinho, no mesmo lugar, fixo, ele não se movia. Doía? Não doía, mas a minha mama coçava muito. Coçava demais, demais, demais. A minha mama e axilas. E aí eu comecei a me tocar novamente, senti ele e eu comecei a apertar o mamilo, né? E aí saiu tipo um líquidozinho, como se fosse assim uma lágrima. Mas não tinha cheiro nenhum. E aí, depois disso, eu fui fazer exames. Procurei uma ginecologista. Tu não tem filhos, né? Não tenho filhos. Procurei uma ginecologista, falei de toda a situação. E aí, comecei a fazer ultrassom. E aí, na minha primeira ultrassom, deu que era um cisto. E eu levei para a médica.
Ela falou, olha, que deu que é um cisto. Falei, doutora, esse aqui não pode ser um cisto. Eu tô sentindo aqui, ele bem rente à pele. E aí eu repeti esse exame, fiz um outro local, e deu que era um nódulo benigno. E o médico até falou, olha, esse nódulo, um nódulo pode ser proveniente, porque você tem a mama jovem, a mama densa. E aí eu levei pra médica, a médica não deu muita importância na época. E aí eu fui com aqueles exames para casa e alguma coisa ficou me incomodando, assim, no meu íntimo. Vai procurar um outro médico. E aí eu troquei de médico e aí levei todos os meus exames. Consegui consultar com uma mastologista e aí falei para ela, levei todos os meus exames antigos e os atuais para poder comparar. E aí eu falei para ela, doutora, tem alguma coisa errada com minha mama, só não sei o que que é, então eu preciso descobrir. E aí eu passei fiz a ultrassom, uma nova ultrassom, fiz uma mamografia e passei pela biópsia. E a médica, ela pediu rapidez em tudo, então ela já tinha olhado que tinha alguma coisa errada ali. Mama direita ou mama esquerda? Na mama direita. Sim. Ela já tinha olhado que tinha alguma coisa errada ali pelos exames em si, né? Então, quando eu fui buscar o resultado do exame, eu nunca na minha vida imaginei que pudesse ser câncer, nem passava pela minha cabeça, porque a gente nunca acha que pode... Sempre na casa do vizinho. Isso, a gente pensa assim, não vai acontecer jamais comigo, entendeu? Então, assim, quando eu vi o meu nome atrelado ao câncer, eu pensava que eu ia morrer ali naquela sala. Eu peguei o resultado do exame, eu abri, e quando eu vi um carcinoma mamário invasivo. Esse nome é terrível. Ductal grau 3. Quando eu li grau 3, eu muito leiga, né? Não sabia nada sobre câncer, achava que câncer de mama era tudo igual. E aí, quando eu li grau 3, eu pensei, pronto, tô com câncer e já tá com metástase. Porque eu olhei o tamanho, 3,5 cm, fiquei logo doida da cabeça. E aí comecei a chorar, num desespero, e com aquele papel na mão, assim, foi uma sensação horrível, horrível. É de perder o chão, assim, me senti mesmo assim, caindo dentro de um buraco mesmo e parecia que não tinha fim. E aí, então, quando eu levei todos os exames, a biópsia, resultado, tudo pro médico, e ele me dá o parecer dele, e ele falou, olha, aqui é um câncer, e provavelmente você vai precisar iniciar pela quimioterapia. E aí, quando ele falou quimioterapia, foi que a ficha começou a cair. Eu chorei tanto naquela sala dele, porque ele me falou que pelo fato de eu não ter filhos, poderia acontecer de depois da quimioterapia eu não conseguir engravidar. E ele até falou que seria válido, né, se eu tivesse condições de congelar os óvulos e tudo mais para uma gestação futura. Então, quando eu fui com a minha oncologista, ela me orientou, falou novamente sobre a fertilização e tudo mais, né? Só que o meu foco naquele momento era a minha saúde e iniciar o tratamento o quanto mais rápido possível. E assim foi feito. Então, quando ela me falou que eu ia passar pela quimioterapia, primeiramente, para depois ir para a cirurgia, porque como eu sou uma paciente jovem, o subtipo que eu tive foi um HER2 positivo, né, que se prolifera muito rápido, então a quimioterapia era uma forma de desacelerar a doença, né, as células, e diminuir o máximo possível do nódulo, que já estava com 3,5 cm. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu passei por 8 sessões de quimioterapias, né, sendo 4 brancas e 4 vermelhas, e depois da quimioterapia, eu passei pela cirurgia, que foi uma quadrantectomia. A mama é minha mesmo, eu não precisei colocar prótese, porque depois de todos os exames eu não tive metástase na axila nem nada. Então, foi uma cirurgia quadrante. E aí, depois, quando veio o resultado da biópsia, eu tive resposta 100%, resposta patológica completa. Então, assim, se eu pudesse, eu soltava foguete dentro daquele hospital, de tão feliz que eu fiquei. E aí, logo depois de um tempo, eu passei pela radioterapia, ainda fiz 15 sessões de radioterapia e mais um ano de medicação complementar, que foi o Hercept. Mas eu vou te falar que quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu vi a minha vida virada de cabeça para baixo. Eu me senti assim, sacudida, sabe? Eu fiquei quase um mês, eu andava, mas parecia assim que eu não estava no meu corpo, eu não conseguia processar as coisas direito, parecia que aquilo ali não estava acontecendo comigo. Eu tinha lido lá no resultado, que era o meu nome, que eu estava com um diagnóstico de câncer,
mas eu não me via com A câncer. rejeição. Eu dentro não de- me via com câncer, É. mas também eu não me revoltei, eu não Exato. perguntei, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus, né? E foi também através da minha fé que eu tive o tipo de tratamento que eu tive e a forma como eu reagi ao tratamento, né, de uma forma positiva, justamente porque eu me agarrei na minha fé, né? Porque tem dias muito difíceis no tratamento, então se você não se apegar naquilo que você acredita, os dias ficam bem mais difíceis. Exato. Então, eu tive um tratamento, assim, que eu digo muito satisfatório, né? Não só de medicação, mas a forma como eu procurei conduzir também o meu tratamento, assim, me munindo de coisas positivas, de pensamentos, de sentimentos positivos, de pessoas positivas também próximas a mim. Então, eu fui entendendo e aí eu fui buscando o que pode ser aliado aqui no meu tratamento. Vou colocar aqui perto de mim. É uma pessoa positiva? Vai ficar aqui perto de mim. É alimentação? Vou trocar também, vou ajustar o que dá para ajustar. Atividade física, infelizmente, eu não consegui praticar no decorrer do meu tratamento, porque no começo eu me sentia muito sedentária, me sentia muito cansada, e também porque eu fui deixando, eu vou fazer depois, é uma coisa que eu me arrependo muito, que eu poderia ter priorizado também, né, a atividade física, porque faz total diferença no decorrer do tratamento. Mas graças a Deus, assim, eu fui uma pessoa muito felizarda no meu tratamento, do começo até o fim. A parte mais difícil do meu tratamento mesmo, em si, foi quando eu ia iniciar a radioterapia. Eu sofri um golpe muito grande mesmo da vida. Eu perdi a minha mãe, ela teve um AVC, depois teve um aneurisma e minha mãe teve morte cerebral. Eu ia iniciar as minhas rádios. Na verdade, já tinha começado a iniciar as rádios. Então, eu saía de um hospital, depois de tomar a rádio, de receber a rádio, e ia visitar minha mãe num outro hospital. Então, assim, eu não sei de onde eu tirei tanta força para lutar, para lutar, para lutar por mim, para lutar pela minha mãe. Foi coisa de Deus mesmo, porque eu sozinha eu jamais conseguiria. Então, ali naquele momento, eu conversei, eu lembro que no banquinho de um hospital, eu conversei muito com Deus, assim, chorando. E eu falei, Senhor, se o Senhor está permitindo que eu passe por tudo isso, eu sei que o Senhor tem um propósito muito grande lá na frente, para mim, para outras pessoas. E eu sei que eu só vou descobrir isso depois que todo esse vendaval passar. E hoje, podendo fazer parte de projetos sociais, projetos que ajudam outras mulheres, outras pacientes oncológicas, que leva, né, esse olhar humano, esse olhar empático, que acolhe, que inspira, veio me conhecer. que vim te conhecer também, né? E me conheceu através do Instagram, que eu fui atrás de ti, ou seja, pois é, Deus já te colocando no propósito de cuidar de vidas que estão pelo processo. Porque eu me identifiquei com a tua jornada e quando eu soube do subtipo, que era o mesmo, né? Que era o mesmo. E eu digo, não, vou perguntar, porque eu quero saber. Tem coisas que a gente precisa saber não só nos consultórios médicos, Sim. né? A gente precisa saber através de quem tá lá, quem tá vivendo, né? Quem tá vivendo. E é esse o nosso objetivo. No meu caso, já que tu falou aí do teu, eu vou falar aqui do meu. No meu, eu já fui avisada bem antes, foi algo sobrenatural, na verdade. Eu comecei a me sentir uma tontura e os braços meio inchados. E eu sempre acordava às 5 horas da manhã para fazer atividade física. E eu não me sentia mais com aquela força, aquela vontade de acordar e aquela leveza. E eu tive 4 abortos espontâneos que a gestação não me foi dada por Deus e eu encarei da melhor forma, né? Obedecendo, engolindo assim seco. Sim. Mas, ou seja, descobri quando eu fui tentar fazer a inseminação artificial, o médico disse, não, você vai cuidar da menopausa precoce. Então isso já deu um alerta de autocuidado mais profundo, porque eu estava na menopausa precoce. E nesses cuidados, acabou que eu comecei a me sentir tonta e fui procurar fazer os exames. Só que meus exames estavam em dia. Essa história de toque, aparência, nada em mim surgiu. De toque, nem as características de um câncer de mama, não tinha. Que é muito relativo, né? Entre uma mulher e outra, né? No meu caso, foi me observar tendo essa tontura do nada e fui procurar fazer os exames. E quando eu cheguei, o médico, não, minha filha, os seus exames estão em dia.
Eu digo, mas doutor e tal, eu sei que eu insisti, acabei trocando de médico, fui para outro. Insistência de Deus. Quando eu chego, eu perguntei para a ginecologista, posso fazer pelo menos a ultrassom, ou então o preventivo? Aí ela disse, não, vamos fazer o preventivo, então já que tu tá tanto querendo fazer, vamos fazer o preventivo. E a ultrassom, porque a mamografia só daqui a 1 ano. 6 meses depois dos exames atuais. E lá na ultrassom, a gente faz os exames, deixa esquecido, um telefonema meu de uma amiga dizendo que ela estava com câncer de mama, achando que ela estava com câncer de mama de BIRAR 3, ela me ligou dizendo desesperada, menina, não fala isso não, não fala isso não, você não tá com isso. E aí ela comentou, digo, você vai procurar seus médicos, orientações e larga de dizer essa palavra muito forte. Depois que ela desligou o telefone e eu desliguei, eu me lembrei dos meus exames, que eu fui olhar meu BIRAR, né? A ultrassom do meu BIRAR estava 4. Foi um alerta, né? 4 sim, um alerta. Quando eu olhei aquilo de pronto, tô com câncer. E aí eu fui buscar os médicos, que eu chego lá, um especialista foi e disse assim, no toque não é, mas vamos fazer a biópsia. Então eu já recusei, digo, não tô, mas no dia da biópsia, que saiu lá, câncer não, que quando eu li, 3 horas da manhã, eu me ajoelhei, coloquei diante de Deus, e disse, meu Deus, eu tô surpresa, porque todo cuidado que eu tenho, né, com a alimentação, o corpo, a saúde, eu digo, eu tô surpresa com isso, mas eu sei que o senhor não tá surpreso, então me dê força. E contei pro meu marido, procurei outras regionais, não foi só aqui no Maranhão, fui para outro lugar. Chego lá, um médico, depois que recebeu o laudo, ele olhou para mim e disse assim, contou tudo que aconteceu comigo. Ele olhou para mim e disse assim, mas normalmente, nesses 40 anos que eu tenho de serviços na saúde, lidando com mulheres com câncer, o teu comportamento mostra que você vai vencer. Eu tava perdidinha assim na cabeça, ele falava tudo, minha irmã tava conectando tudo, eu tava assim sem chão, né, por causa da notícia, mas quando ele falou isso, eu disse assim, não é esse homem que tá falando, é tu, Deus. Voltou pro eixo, Voltou, eu digo, é o Senhor que tá me dizendo isso, eu vou ser forte. Aí internalizei isso dentro de mim. Mas quando vem nessa jornada toda, a gente fica com medo. E o que ele fez? Ele escreveu uma carta. Aí ele fechou essa carta. Aí porque em outros regionais, tu vai fazer aonde? Eu digo, não, eu vou voltar para São Luís, para oncologista de São Luís. Ele me deu o nome da oncologista, ele fez a carta. Ele lacrou a carta. Ele lacrou e disse, esse homem tá mentindo para mim. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele fechou a carta que ele me entregou, Deus me disse assim, agora começa o teu tratamento contra a ansiedade. Porque não era para mim abrir a carta estava destinada a oncologista. E eu guardei me certificando que a minha irmã não ia abrir, muito menos meu marido ia saber. Então eu fiz 5 dias com essa carta. Tu abriria? Estava direcionada para ela, né? Eu não abri, mas tem gente que vai lá e dá um jeitinho, né? A curiosidade, né? A curiosidade, a ansiedade. E a ansiedade acho que também. foi que esse homem colocou nessa carta. Mas eu aguentei, cheguei na doutora. Pelo amor de Deus, me diga tudo que está escrito aí, que eu não quero nada me escondendo, nada de câncer, não. Quando ela abriu a carta, que ela leu, ela depois me entregou e tinha assim, trate dela com carinho. Eu digo, esse homem me mata no coração. E eu fiquei agoniada. Aí foi quando ela começou a dizer, Aurené, a gente vai passar para 6 quimioterapias brancas. Logo em seguida, você, com 15 dias, vai cair o cabelo. E você vai precisar disso, vai precisar daquilo. De todos os profissionais, não é falta não é desinformação ou ignorância. De todos eu não procurei o psicólogo, porque eu já vinha no tratamento psicológico em Deus, entende? Sim. Então, foi uma coisa assim que a gente tem que entender que mulheres precisam. Muito. E a gente vai trabalhar relacionado a isso às que precisam. E aí eu não precisei porque eu estava em Deus. E disse para a médica, eu disse, eu não vou precisar não. Ela fez assim e eu realmente não precisei, porque ele estava desde o início. E isso não significa que quem está no psicólogo não está com Deus. Tá, é um recurso a mais. Mas eu me vi diante do espelho. Que não substitui, né? Não substitui. Ele não dorme. E é coisa que a gente acontece. A gente tem hora que não dorme. E por que é indicado? Porque os medicamentos tiram o sono. E a gente fica tridoida pensando em coisas, né? Muito. Muito. E eu digo, aquilo ali realmente faz o quê? O sono vai embora, não ocorre, traz o quê? Desgaste e aí dificuldade para enfrentar uma quimioterapia, que a imunidade não pode baixar. E um dia sem sono, um dia sem dormir, já mexe com o nosso organismo. Sim. Então tem que ter, sim, um cuidado. O equilíbrio, né? Mas eu digo, não, eu tô em Deus e eu vou encarar esse negócio aqui. Foi. Agora, o dia da primeira quimioterapia, eu estava belíssima, que a enfermeira olhou e disse, bonitona. Vai tomar químio mesmo? Vai tomar químio mesmo. E eu ri e sorri assim, eu digo, tá, mas fiquei tão lerda que aquele negócio deixa, a branca, né, deixa a gente tonta. E no dia da rádio, depois eu fiz 15 radioterapia,
o primeiro dia que eu entrei, que vi, eram os rapazes, né? E a gente fica totalmente disposta, de meu Deus do céu, eu depois de toda costurada, ainda vou me expor assim, e eles te acalmam, relaxa, diga, vocês estão dizendo que é porque não é vocês. E aí eu consegui relaxar. Tanto que depois do processo da radioterapia, vem a assimilação de tudo isso, toda a história, né? De olhar para trás, e eu fiz o culto da vitória, da graça de Deus por ter colocado a mão e permitido passar com perseverança e fé. E eu comecei a me identificar mais ainda. Eu sei que tem um propósito através dessa jornada. Tem sim. E uma mulher na igreja, antes da descoberta, ela me disse assim, minha filha, eu te vejo numa estrada com uma mala na mão. E eu olhei, mulher de visão, eu sou professora da fé cristã, em Cristo Jesus. E eu sei que isso foi real. Só que eu não sabia que estrada é essa, muito menos mala. Não entendi nada. Então tem um significado muito importante e que seja para a vida toda, trazendo você para esse estado da confiança nele, que é possível. Sim. É ou não é? Com certeza. É sempre possível, né? A gente precisa ter muito pensamento positivo, né? E se abastecer mesmo de pessoas positivas, de pensamentos positivos, porque infelizmente a mente ela sabota muito, né? Sabota demais. Tem dias muito difíceis que a gente pensa muita bobagem, mas depois a gente vai lá, dá um passinho para trás, recua, né? Não é por aqui. Deus está me permitindo que eu passe pelo tratamento, eu estou de pé, eu estou bem dentro do possível, então vou continuar. Então eu pensava dessa forma, né? Quando chegavam os dias difíceis, de choro, de dor, de angústia, sem entender muita coisa, então eu recuava e ao mesmo tempo assim eu agradecia a Deus por estar me permitindo, né, uma nova chance, né? Então o tratamento ele pode ser extenso, é difícil, mas é possível, né, passar por ele e continuar tendo fé e pensamentos positivos de dias melhores, né? Sim. E os dias melhores chegaram. Nós estamos nos melhores e vamos alcançar mais ainda com esse crescimento do Rosas Podadas, com as mulheres que se identificarão e com certeza vão se expressar e vão se identificar aqui conosco, vão se apresentar. Nós estamos assim, né? Entusiasmada com esse projeto. Eu estou muito realizada em Deus, em te conhecer e estar com você nessa parceria, tu ter também apostado nessa jornada e eu acredito que maiores coisas virão. Com certeza. Eu estou muito feliz pelo convite, né, pela parceria. Tenho certeza que os nossos caminhos eles já tinham se entrelaçado lá atrás, né, no decorrer do tratamento. É porque ali Deus já estava plantando a primeira sementinha para isso que está acontecendo hoje, né? O projeto Rosas Podadas, a finalidade dele é justamente essa, né? É abraçar, acolher, dar força e principalmente dar voz para essas mulheres, né? Que elas possam trazer também as suas histórias de vida, de superação e de vitória, para que outras mulheres se reconheçam, para que outras mulheres também tenham força para lutar, porque isso faz muita diferença no decorrer do tratamento e após o tratamento também, né? Porque depois que a gente passa por um tratamento oncológico, tem a vida também pós-câncer, que também não é uma batalha fácil. A gente tem vários desafios no decorrer do dia, né? Várias situações também adversas e a gente precisa ter sabedoria ali para lidar com cada uma delas, né? Então, ter essa rede de apoio também faz total diferença no pós-câncer. Sim. Porque às vezes eu sinto algo e eu fico, meu Deus do céu, tô sentindo isso, será que isso é normal? Aí eu já vou e já entro em contato com uma outra que já passou e pergunto, você sentiu isso? Você sentiu aquilo? Tá sentindo isso? E aí, se sentiu? O que você fez? Então a pessoa já acaba dando um norte, né, do que fazer, de qual profissional procurar. Então ter essa rede de apoio é muito importante. Muito importante mesmo. Assim. É a poda. Sim. É a poda que a gente sabe que vem, faz parte, retira algo de nós, mas floresce. Novamente. Dá força, ânimo, ser forte e corajoso. Esse foi o nosso primeiro episódio do Rosas Podadas no formato podcast. Se as nossas histórias ela te inspirou,
Então, siga a gente nas redes sociais, compartilhe, envie para os seus amigos, para sua família, compartilhe com todo mundo e faça com que essa corrente ela possa se expandir ainda mais para outras mulheres e principalmente para outras pacientes oncológicas. Rosas podadas!